Olá, amigos. Eu sou Solomar Rockenbach e apresento o programa Uma Janela para a Cidade. Um programa de cidadania, direito do consumidor, utilidade pública e informação a você, que é a razão principal de nosso existir. Hoje o nosso entrevistado será o juiz Márcio José Tocas. Vamos discutir diversos assuntos do Judiciário e, inclusive, da Lava Jato. Aguardem na sequência, porque vale a pena. Olá, amigos. Hoje vamos entrevistar um juiz. É importante você prestar atenção no momento que a gente vem atravessando, ouvir uma autoridade aqui no nosso programa. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. E de imediato, na história do Brasil, nunca o Judiciário, o Ministério Público foi tão valorizado, tão cobrado. Como o senhor vê esse momento que atravessa a justiça brasileira, doutor? Pois bem, eu posso lhe dizer o seguinte. Talvez não seja exatamente esse o momento em que o judiciário foi mais cobrado, mais importante ou tão presente no nosso cotidiano, porque temos uma história bastante longa, né, como todas as nações, conturbada, e em muitos momentos históricos o judiciário já atuou fortemente, até porque o judiciário é a última instância de garantia da cidadania. O que cada vez mais ressalta a atividade do judiciário deve ser essa novidade tecnológica, essa conexão hoje muito maior, essa interligação das pessoas, né, via redes sociais, o acesso muito maior aos meios de comunicação e tudo mais. Então hoje existe uma visibilidade muito maior de um trabalho que sempre existiu. E que hoje, naturalmente, também se mostra mais complexo, porque os próprios delitos, os próprios sistemas de controle têm se tornado mais sofisticados e exigem um aprimoramento e novas medidas e uma dinâmica, né, da parte do judiciário para acompanhar tudo isso. Doutor, no tocante às atribuições de um juiz, é muito importante, porque o juiz ele não é Deus, o juiz é uma pessoa com uma função. Qual a atribuição primordial de um juiz, doutor? Então, tanto o juiz não é Deus, né, é reconhecido que ele é falível, que nenhum juiz decide nada sozinho em caráter definitivo. Por esta possibilidade de erro que existe em qualquer processo humano, né, e também no processo judicial, que existem recursos, que existem tribunais, e nos tribunais também não existe a perfeição. Por isso que nos tribunais os julgamentos são feitos por grupos de juízes, né, em órgãos colegiados, e normalmente ali também existem recursos externos e recursos para tribunais superiores. A principal característica que um juiz deve ter é ser honesto, ser sério, ser discreto, ter bom senso, ser trabalhador, né, e estudioso. O juiz é um profissional, como tantos outros, que depende de uma atualização muito grande. A cada dia existem novas leis, novas portarias, novos regulamentos que o juiz tem que aplicar, novas teorias, né, na parte doutrinária, novas tendências de julgamento, embora cada juiz tenha liberdade quase que absoluta de decidir conforme a sua consciência em cada caso concreto, sempre há uma tendência a seguir o que se chama de jurisprudência, que são aqueles entendimentos que vão se consolidando ao longo do tempo nos tribunais dos estados, nos tribunais em Brasília, e também há alguns destes julgamentos hoje que vinculam em algumas matérias as decisões dos juízes. Então, o juiz é aquele menino que já cresceu na escola gostando de livro, gostando de estudar, gostando de se atualizar. É a pessoa que gosta sempre de questionar o que está pensando, né?
nunca pode se considerar o dono da razão. Então, digo isso para, assim, fechar essa pergunta, dizendo que o juiz tem que ser uma pessoa sempre humilde e modesta, né? A partir do momento que um juiz se torna prepotente ou busque a fama, o sucesso, etc., ele está deixando de atuar profissionalmente, porque a atuação do juiz ela não pode envolver nenhum tipo de pessoalidade. É um princípio constitucional da impessoalidade na administração pública que vale também para o judiciário. Então o juiz é um técnico. Isso aí demonstra que na realidade o juiz ele é neutro, ele aplica simplesmente aquilo que aconteceu embasado na lei. Estou certo, doutor? Isso, ele adapta o fato à norma, né? Faz esta adequação penal, adequação tanto na parte penal, né, ou no civil, a adequação do fato concreto, da onde se parte, que é a base objetiva do julgamento, para a subjetividade, que é esta aplicação, verificar a extensão da norma, que nem sempre é muito fácil, né? Porque a justiça é subjetiva e cada caso é um caso. Muitas vezes as pessoas falam, mas num caso idêntico ao meu houve um resultado diferente. Não é, até porque o caso para a justiça existe dentro de um processo. Então, o sucesso ou o insucesso depende de transportar os fatos para dentro do processo. É com base no processo que o juiz julga. Doutor, hoje é comentado em todos os meios de mídia, televisada, escrita, falada, enfim, essa Operação Lava Jato. Sim. Na sua visão, essa operação está trazendo uma contribuição para o Brasil? É uma operação que está dando certo no judiciário? Pois bem, isso que se chama Operação Lava Jato, né, para o judiciário ela não é exatamente um procedimento, uma operação, é um nome que se dá a uma série de medidas judiciais e algumas até extrajudiciais, etc., para a apuração desses fatos todos. Saberemos se ela está dando certo ou não com a história, né, de acordo com a história. O futuro vai nos dizer, Sim. Não é mesmo? Para o judiciário, o fato dela estar acontecendo e de os juízes todos que estão envolvidos nisso, independente do mérito das suas decisões, né, que para alguns sempre são agradáveis e para outros sempre são desagradáveis, a beleza disso tudo é que se está preservando a independência dos juízes, a autonomia dos juízes de decidirem conforme a sua consciência na busca da justiça. Esse é o grande mérito da Lava Jato. Doutor, já que tocamos um pouco nessa Operação Lava Jato, que na verdade é uma série de ações por parte do judiciário, Sim. E o Brasil todo está aplaudindo pela quantidade de atos anormais que vem acontecendo no nosso país, principalmente no que tange a dinheiro. Surpreendeu a todos porque os valores são valores exorbitantes. No entanto, surgiu algo de novo para a população, que são as delações. Sim. Essas delações, doutor, elas contribuem, são necessárias, porque muitos a gente ouve falar que eu aceito fazer uma delação premiada, onde que eu vou ser beneficiado. Sou um daqueles que meteu a mão no jarro no dinheiro público e, ao mesmo tempo, informando os demais que participaram, eu fico isento, e o dinheiro que foi roubado, muitos deles, temos agora recentemente a JBS, 80% dos mercados da JBS são nos Estados Unidos. Sim. No entanto, com a delação, ele está morando lá tranquilo, e o dinheiro que foi roubado aqui. Isso aí, na verdade, não existe um desencontro, doutor? A delação premiada, chamada assim popularmente, né, essa forma de colaboração, ela é muito polêmica, né, mesmo no meio jurídico, embora hoje seja regulamentada a forma de fazê-la, porque ela é baseada na prova testemunhal, que historicamente, milenarmente, é conhecida como a prostituta das provas, né? É um jargão utilizado no meio jurídico e até no meio popular.
Então a delação premiada, ela não fica só naquilo que se disse, naquela situação, sob pressão, alguém diz muitas vezes para se livrar do apuro. Um requisito objetivo da delação premiada é que ela conduza à comprovação material daquilo que se disse. Então, para dar um exemplo bem simples, não adianta alguém chegar e falar, olha, o fulano de tal roubou uma importância em dinheiro. A delação tem que levar, por exemplo, a um detalhe, como, por exemplo, olha, ele roubou um dinheiro e está escondido lá embaixo do colchão, na casa dele, em tal lugar. A polícia vai lá, faz uma busca e encontra aquele numerário. Então, aí a delação é válida, quando ela conduz efetivamente a uma comprovação material dos fatos. Então, só o fato de haver a delação não significa que vai haver um benefício para o delator. No momento da sentença, o juiz vai, então, dentro de tudo aquilo que aconteceu no processo, verificar desta efetividade da delação. Tem sido um instrumento aí muito utilizado, né? Eu entendo, doutor, a visão de leigo, né, que ela vem trazendo um grande retorno à população brasileira. Porque eu costumo falar que nós já éramos para ser primeiro mundo há muito tempo. E com todos esses desmandos que ocorrem em nosso país, que a nossa população sofre. O Brasil, comparando os países desenvolvidos, tem tudo para ser melhor que eles. Talvez o desenrolar dessa operação toda, o Brasil melhore, a população tome consciência, porque a lei de Gerson tem que acabar se a gente quer um país de verdade, um país digno para os nossos filhos. Isso é importante, a reflexão. Doutor, na sua visão, essa operação está tendo resultado concreto para o Brasil? Me parece que sim, né? Só pelo simples fato dessas coisas estarem vindo à tona e estar havendo uma atuação judiciária forte, já é positivo. O que a população tem que entender é que o judiciário, para falar de uma forma assim também bem popular, o judiciário não joga para a plateia, né? Nunca existe uma decisão, vamos dizer assim, absolutamente politicamente correta, porque a decisão sempre tem reflexos para um lado ou outro dentro das correntes políticas. Então, o que é bom para um é ruim para outros, né? O que o povo tem que entender é isso: o judiciário faz os seus julgamentos, toma essas medidas todas técnicas, onde todos os réus são vistos do mesmo modo, de forma igualitária perante a lei. Então, muitas vezes, as pessoas ficam revoltadas com uma tornozeleira eletrônica, com uma liberdade provisória, ou porque o juiz não determinou determinada prisão. E por que isso acontece? Porque um cidadão muitas vezes é acusado ali, mas já se consolidou no direito, que não é só a gravidade de uma acusação que determina uma prisão. Aliás, a própria gravidade é muito questionável. O que impressiona o povo hoje é a quantidade de dinheiro. Mas qualquer agressão física, por exemplo, de um ladrão aqui na rua, é muito mais séria do que um valor em dinheiro, né? Então, o mesmo critério que se aplica para os demais criminosos se aplica para o colarinho branco, que muitas vezes chega ali pela primeira vez após uma delação como um sujeito primário, de bons antecedentes, que cometeu um crime sem violência à pessoa. Então, qualquer outro criminoso ou acusado teria direito, muitas vezes, a responder um processo em liberdade. Então, isso, muitas vezes, não atende àquela expectativa popular. E qual é a diferença básica? A expectativa popular se baseia no senso comum, que é a opinião sobre as coisas, do que ouviu dizer. E o magistrado, ele julga conforme o senso jurídico, que não é o que ele ouviu dizer, ele não pensa com a cabeça dos outros. É o que ele viu, o que está no processo e ele decide com a própria consciência. Doutor, antes de mudar o rumo da nossa conversa, eu gostaria de fazer uma pergunta. Hoje na mídia televisada, escrita e falada, enfim, principalmente na televisada, é mostrado diversos políticos, diversos representantes de políticos, recebendo e carregando mala cheia de dinheiro.
gravações, enfim, isso vale para a justiça como prova? Pode valer, depende da forma como ela é realizada, né? Se é uma imagem totalmente clandestina ou quando é uma ação controlada, né, determinada pela justiça, como recentemente nós vimos uma aí, né, onde aquela operação é uma operação oficial, né, acompanhada por um delegado, acompanhada pelo Ministério Público e determinada pelo juiz. Então, tem grande chance, evidentemente, quem vai dizer se uma circunstância serve como prova é o juiz que vai julgar o caso. Mas evidentemente que com esses requisitos a probabilidade é muito grande. Vamos falar um pouquinho da Associação dos Magistrados. O que é a AMAPAR? O que significa a AMAPAR? A AMAPAR é a Associação dos Magistrados do Paraná. É uma associação que congrega em torno dos 1.400 juízes da ativa e aposentados do estado do Paraná. Ela é ligada a uma associação nacional, que é a Associação dos Magistrados do Brasil. E hoje, principalmente, a diretoria da Associação Paranaense está muito presente na Associação Nacional. Os presidentes aqui são o Dr. Frederico Mendes Júnior, da Associação do Paraná, e o Dr. Jaime de Oliveira, que é um juiz paulista, o presidente da Associação Nacional. Todos trabalhando numa parceria muito grande. A associação nasceu como uma entidade recreativa para proporcionar aos colegas, como tantas associações por aí, né? Eventos, uma hospedagem, um campeonato, algumas festividades, mas nos últimos anos estas associações têm uma postura um pouco mais ativa no sentido de procurar conscientizar os demais poderes, as autoridades do Poder Legislativo, Executivo, da importância de algumas demandas. Então as associações hoje participam em todas essas medidas que se fala de mudança do país, de alterações legislativas, de previdência, de parte tributária, de abuso de autoridade, todas essas questões, né, que hoje vêm a mudar a nossa realidade. Essas nossas associações têm participado ativamente nesse processo e muitas vezes são até ouvidas. As associações costumam falar nas comissões das casas legislativas, etc., mostrando os argumentos que têm. Doutor, o Conselho Nacional de Justiça, ele determina uma média de julgamentos. Aqui no Paraná, essa meta pré-estabelecida vem sendo atingida ou não? Sim, o Paraná tem se destacado, inclusive agora recebeu mais uma vez este reconhecimento através de premiações do Conselho Nacional de Justiça, pela produtividade dos seus juízes. Não vou falar em números para não deixar até a nossa conversa enfadonha, mas no próprio site do Conselho Nacional de Justiça é de fácil acesso toda essa estatística. Os juízes brasileiros, principalmente, eles recebem uma carga de processos muitas vezes maior do que os juízes de qualquer parte do mundo. E em proporção ao que recebem, produzem, julgam efetivamente, muito mais também do que juízes do mundo inteiro. Aí alguém pergunta, mas então por que a justiça demora se o juiz brasileiro é o mais produtivo do mundo? Demora porque a nossa justiça, infelizmente, ainda conta com um número aquém do que deveria de juízes, uma estrutura que ainda está se dinamizando, né? E é uma justiça assoberbada, lotada de processos. Há um excesso de judicialização, né? Qualquer coisa vira processo no Brasil e principalmente o Estado, né? Falo Estado no sentido do poder público, seja os governos municipais, estaduais e federais, são os autores do maior número de ações na justiça. Não fazem acordo onde poderiam, recorrem sempre até a última instância em causas sem chance de êxito. E isso aqui lota a justiça e torna os juízes, que reconhecidamente são os mais produtivos do mundo, com algumas mazelas, algumas pechas, né, por essa dificuldade de se obter soluções mais rápidas do que a gente espera. Doutor, o senhor acabou de comentar que a justiça ela está sobrecarregada de processos.
Isso aí, tanto na área penal, civil, trabalhista, Sim, todas as são áreas. todas as áreas. Todas. Isso não se deve o povo brasileiro ser um povo infrator, porque, no meu entendimento, doutor, a gente analisando os milhões de processos na área trabalhista que existem aqui no Brasil, comparado ao Japão, que tem 2.000 processos trabalhistas, mas a cultura é diferente. No Brasil não se respeita as leis, no Japão se respeita. Será que se existisse uma mudança, até em observância à Operação Lava Jato, no sentido de fazer a coisa certa, isso não favoreceria para que diminuísse o número de processos, favorecendo o trabalho do juiz? Então, essa tua pergunta é muito boa e ela tem um cunho assim mais sociológico do que jurídico. Então, eu me permito até falar mais Sim. particularmente, né, Sim. como cidadão do que como magistrado. Na minha opinião, o ser humano é igual em todas as partes do mundo. Não existe um ser humano melhor nem um ser humano pior, independente das culturas, com os valores que tem. O que existem são sistemas de controle melhores ou piores. Nesses países muito mais antigos que o nosso, com muito mais tradição, houve um desenvolvimento de sistemas de controle. Então, a impunidade é muito mais difícil nesses países desenvolvidos. Desde a conduta no trânsito, como qualquer outra, né? É a certeza da punição que coíbe, que disciplina, não a gravidade da punição. Não adianta você ameaçar, como em alguns países, o cidadão de uma pena de morte se a chance de ser apanhado, de ser processado, condenado e punido é mínima. Ele não tem medo, ele arrisca. Por outro lado, se ele tem certeza que vai receber uma punição, isso sim é pedagógico, isso funciona. Então, eu acho que o povo brasileiro ainda tem um pouco que se desenvolver culturalmente, tem que ter mais amor aos livros, né? Quando um amigo encontrar o outro na rua e não perguntar mais só do futebol, da novela, mas perguntar assim, que livro você está lendo? Eu acho que nós teremos um povo melhor, que vai saber votar melhor. Não adianta fazer barulho na rua, fazer barulho no Facebook e na urna não fazer a melhor opção, né? Então, meu entendimento é esse. Acho que nós estamos caminhando. O Brasil é um país relativamente novo, a democracia é relativamente nova e o nosso sistema está se aperfeiçoando. No meu entendimento, doutor, eu gostaria que o senhor confirmasse, tudo começa pela educação. Sim. Que hoje no Brasil, se a gente for analisar, ela é bastante falha, uma vez que o aluno passa de ano sem saber ler. Isso é inaceitável. Então é interessante que você que está nos assistindo faça essa análise, comece a compreender por que nós queremos. Nós queremos um Brasil dos sonhos, um Brasil onde que a gente se sinta feliz em ser brasileiro. Que no momento essa felicidade está um pouco embaixo, mas eu acredito que ela vai ser elevada. Doutor, continuando, nos fale um pouco. Hoje o judiciário, pela quantidade de processos, exige uma carência de juízes. E existe a possibilidade de surgir um concurso para novos juízes, ampliar esse quadro na justiça brasileira, ou isso está sendo travado? Porque eu ouvi recentemente um ministro falando que para que tanto juiz? Para que aumentar a despesa do judiciário? Olha, o judiciário é igual à aviação. Se você não investir no avião, ele vai cair, né? E a demanda de trabalho é muito grande, né? Cada juiz tem milhares de processos para cuidar. A exigência de produtividade hoje é muito grande. O Conselho Nacional de Justiça impõe prazos e cobra os prazos. Os juízes estão constantemente prestando contas, fazendo relatórios. Hoje é tudo controlado via eletrônica, né? Então essa demanda tem que ser suprida com uma mão de obra, e a mão de obra é o juiz, né? Então não há como a gente fugir disso. É muito importante o que o senhor acabou de comentar, doutor, que hoje os meios eletrônicos favorecem os processos. Hoje a celeridade dos processos através do sistema eletrônico são muito mais ágeis, muito mais rápidas. A gente sente isso aí no dia a dia. Sim. E quiçá que isso aí realmente continue a avançar para que os julgamentos saiam mais rápidos, as decisões se tornem mais breves e ganham todos. Ganha o juiz, que não precisa ficar em cima de um processo transcrevendo diuturnamente aquele processo por dias, por meses.
já sai uma coisa praticamente formada e com maior rapidez, dando possibilidade de que se faça um trabalho com maior tranquilidade. Hoje, o que seria importante, doutor Márcio, a população entender qual a função do juiz e o que o juiz pode beneficiar essa mesma população? Então, o que a população tem é que acreditar no Poder Judiciário, que é um poder muito íntegro. É muito, muito raro a gente ter conhecimento de algum desvio, né, dentro da magistratura. Ela é uma profissão muito mais de vocação do que qualquer outra coisa. Os juízes trabalham muito e não só naquele período que a gente vê o juiz no gabinete. O juiz, quando está no gabinete, ele tem despachos a fazer, advogados a atender, aquelas audiências intermináveis a fazer. E para fazer as sentenças, que é estudar o processo do início ao fim, escrever tudo aquilo, quem tem que escrever sabe o quanto isso é difícil, desde o colégio, né, que pesadelo era fazer aquela redaçãozinha de 20 linhas. Imagine fazer uma sentença. Então a maioria dos juízes leva esse trabalho de julgar, de fazer sentença para casa, trabalha fora do horário. Os juízes estão à disposição do povo 24 horas, ele está sempre na função, à disposição de plantão, de medidas urgentes, de coisas assim que o valham, para substituição de outros colegas. Então é preciso que haja uma valorização. Essa valorização passa pela sensibilização dos gestores do dinheiro público no Poder Executivo e Legislativo, de fornecer orçamento judiciário. A questão do concurso, por exemplo. Há uma dificuldade muito grande, muitas vezes, de estabelecer o concurso, de suprir novas vagas em razão da disponibilidade de orçamento, né? Porque a despesa aumenta, cada cargo que é preenchido tem que pagar o salário. Então, assim, tudo é muito complexo, né? Não existe solução simples para as coisas complexas. Mas as pessoas têm que entender, assim, também num ponto de vista muito pessoal, que apesar de todo esse cenário que nós estamos aqui falando, uma espécie de neurose coletiva, uma síndrome do fim do mundo que está aí pela rua hoje, que o mundo não vai acabar amanhã, né? Que todos nós estamos fazendo o que podemos, o jornalista, cada espectador aí na sua área de atuação e o juiz também, né? No dia de amanhã, independente da contingência política, todos nós temos que vestir, que comer, que criar os filhos, que nos locomover, que trabalhar. E vamos nos adaptando, né? Não se pode perder a esperança. A evolução das espécies vivas mesmo mostra que as espécies que permanecem na história não são as mais fortes, são as mais adaptadas. Então o que nós fazemos diuturnamente, também no judiciário, é procurar uma adaptação dentro das possibilidades, no caso orçamentárias, né? Uma adaptação para obter maior produtividade dentro das possibilidades. Obrigado, doutor Márcio José Tocas, pela participação no nosso programa. Nosso programa está aberto para sempre que necessário for o senhor aqui vir trazer suas ideias, mostrar o trabalho realizado pelo Judiciário. Um grande abraço a todos. Nos assiste, em especial a Júlia. Um beijo no seu coração. E até o próximo programa, se Deus quiser. E com certeza querendo. Obrigado, doutor.